Podemos, então, começar? Ricardo, enfim, a todas que podemos começar, Paulo? Vamos sim, sejam todos bem-vindos. A gente está em mais um encontro com o presidente do IBRAM, onde a gente se propõe a reunir uma vez por mês com os nossos associados, com temas variados e assuntos de interesse de todos. Então, esse encontro a gente vai falar sobre o processo de descarbonização e mercado de carbono, né, um assunto tão relevante aí da atualidade, também relevante para o setor mineral. Então, Raul, eu passo a palavra para você, depois teremos a participação do embaixador Rubem Barbosa e do doutor Fernando Albino, que farão aí comentários sobre a temática. Desde já agradeço aí a atenção de todos, informo que a gente está gravando, né, só para uso interno mesmo, e no final a gente fica à disposição para o debate. Raul, por favor. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, quero dizer do nosso prazer. E temos aqui dois convidados que efetivamente dão enorme qualidade a esse nosso encontro que nós fazemos rotineiramente entre a direção do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, e os nossos afiliados. Nesse momento, estamos dos 60 que estamos assistindo, o que é uma demonstração do interesse que todos têm nesse tema. Inicialmente, gostaria de saudar o embaixador Rubens Barbosa. Para quem não o conhece, é um dos diplomatas mais influentes na história recente que nós temos do nosso país. Serviu em lugares absolutamente chaves, como Estados Unidos e também na Inglaterra, bastante tempo, portanto, centros, tanto na Europa como nos Estados Unidos, centros de poder, centros de geopolítica e centros fundamentais para a diplomacia brasileira. O embaixador Rubens, isso, consultor, ele é presidente do IRICE, que é um instituto voltado para as questões referentes a comércio, a diplomacia, relações internacionais. É um escritor assíduo de artigos que são lidos, né, pelas principais stakeholders que nós temos hoje no país. Portanto, é uma pessoa que só faz distinguir essa nossa participação. O professor Fernando Almenas, se eu não me engano, que está aqui também, é alguém que nos distingue com a sua presença, pela história, pela sua biografia, pelas suas contribuições que tem dado sobre o tema que nós vamos abordar e outros mais. Por exemplo, nós temos agora para debater uma questão extremamente sensível para todo o setor e, por que não dizer, para a economia do Brasil, que se trata de regulamentações da União Europeia que implicam que em 2024 nós precisamos estar trabalhando aquelas exportações que a gente venha a vender, que venham a ser exportadas, elas precisam ter um baixo teor ou talvez um teor neutro dentro de um determinado prazo em termos de carbono, porque essa é a questão central para a humanidade hoje e para todos nós, que é a questão da descarbonização, essencial para a transição para uma economia de baixo carbono e que a gente possa superar a crise climática que ameaça toda a nossa humanidade. Gostaria de saudar também a presença aqui do senhor presidente da Agência Nacional de Mineração, o Mauro Souza, que nos distingue com a sua presença. E, Mauro, é um prazer, é uma honra. Você sabe da admiração que nós temos pela sua pessoa e pelo seu trabalho, então contar com vocês aqui é mais um motivo de alegria que nos honra nesse dia tão importante. Dito isso posto, vamos passar a palavra para o nosso primeiro convidado, o embaixador Rubens Barbosa. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos. Obrigado, Raul. Eu queria agradecer ao ministro Raul Jungmann e o Paulo por organizarem essa reunião, essa conversa com a gente. Eu tenho acompanhado há muito tempo a negociação do acordo do Mercosul com a União Europeia e também as medidas restritivas que a União Europeia está colocando para todos os exportadores de produtos industriais e produtos agrícolas, né, dentro do Green Deal, né, da política ambiental europeia. Não vou tratar aqui da questão do desmatamento e da proibição da exportação de produtos agrícolas para a Europa por causa do desmatamento, mas eu vou tratar aqui
de outra política que entrou em vigor recentemente. Por isso que eu falei com o presidente Raul Jungmann para a gente conversar, porque isso é de interesse de toda de uma parte importante da indústria e está sendo pouco discutido isso. Então, eu, sem mais delongas, eu vou entrar na explicação do que foi aprovado lá na Europa, qual é a implicação disso para a indústria brasileira, e depois o Fernando Albino, ele explica o que nós estamos fazendo e o que vocês necessitarão e o que a gente pode oferecer. Bom, então, em primeiro lugar, esse mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, na sigla em inglês CBAM, foi aprovado pelo Parlamento Europeu. O que é o CBAM? A ideia deles é que, por esse mecanismo, eles vão equalizar o controle de emissão de produtos europeus sujeitos ao sistema de comércio de emissões, que foi aprovado já há algum tempo pela União Europeia. Equalizar o controle dessas emissões ao dos produtos importados dos países que não têm o mesmo tipo de controle. Então, eles estão querendo fazer um espelho do custo para as nações europeias com essa política de redução de carbono com as empresas de todo o mundo que exportam para a Europa. Esse CBAM, essa política, é aplicável às indústrias de ferro, de aço, de cimento, de fertilizantes, de energia, de alumínio, de hidrogênio. Isso já está incluído. Vou repetir: ferro, aço, cimento, fertilizantes, energia, alumínio e hidrogênio. No futuro, a Comissão Europeia poderá ampliar para outros produtos. Então, o que vai acontecer? O CBAM, esse mecanismo, vai se basear na declaração dos importadores, nas informações declaradas pelos importadores sobre a quantidade dos produtos importados e as emissões, o volume das emissões de gás de efeito estufa. Entre 1º de outubro de 23 e 1º de janeiro de 26, 26, somente uma parte dessa regulamentação vai entrar em vigor. As obrigações dos representantes, né, das empresas que importam vão estar limitadas para a informação das obrigações que estão incluídas na regulamentação desse CBAM, como eu mencionei aí. Então, esses artigos da regulamentação, eles mencionam alguns requerimentos de importação. Primeiro, a quantidade da importação, o volume das emissões, o preço do carbono pago efetivamente no exterior pelas empresas que exportam, né? E uma metodologia provisória para calcular o volume das emissões de gás de efeito estufa. Assim, o CBAM eles procuram estender aos produtos exportados para a União Europeia as metas de redução das emissões de gás de efeito estufa, isso de um lado. E, de outro lado, aos importadores europeus, a obrigação de compra de certificados de carbono para compensar as emissões desses gases relacionadas com a fabricação dos produtos importados.
O CBAM se insere, como eu mencionei, no contexto do Green Deal, né, do Pacto Ecológico Europeu, visando a redução das emissões do gás de efeito estufa em pelo menos 55% até 2030 e neutralizar até 2050. Os objetivos que estão por trás, né, do ponto de vista da política europeia, são claros, né? Essa política visa evitar a saída, né, a transferência de fábricas para outros países que não têm essa exigência de redução das emissões e evitar também a perda da competitividade dos produtos europeus e estimular países como o Brasil a reduzirem suas emissões para alcançar maior competitividade no mercado europeu. Quando estiver plenamente implementado, as empresas importadoras europeias precisarão comprar certificados de carbono, como eu mencionei, certificados ou licenças CBAM, para compensar as emissões de gás de efeito estufa decorrentes de produtos importados. A CBAM vai ser implementada de forma parcial a partir de 1º de outubro, quer dizer, já está, vai ser implementada a partir de 1º de outubro de 2023, e a partir dessa data, os importadores europeus vão ter que informar as emissões diretas de gás de efeito estufa deles, né? A medida entra em vigor agora no dia... foi publicada lá no dia 16 de maio passado, agora, um mês atrás. E, como eu disse, a aplicação nesse período de transição começa no dia 1º de outubro de 23 e o sistema permanente entra em vigor no dia 1º de janeiro de 26. Essa regulamentação europeia. Quais são as consequências para as exportações brasileiras? A indústria brasileira, isso são deduções minhas, né? São comentários meus, isso evidentemente não está na legislação, é a consequência, o que as empresas brasileiras precisam fazer. A indústria brasileira terá que se adaptar para não perder competitividade no mercado europeu, o que poderá gerar custos adicionais, mas também oportunidades, porque o Brasil está em posição melhor do que muitos outros países que poderão competir com a gente. Segundo, as indústrias brasileiras precisarão se preparar para apresentar informações sobre as quantidades de gás de efeito estufa atreladas aos produtos, de forma a tornar possível aos importadores europeus dispor desses dados e, quando necessário, compensar as emissões. O valor dos créditos adquiridos pelos exportadores nos seus países de origem poderá ser abatido do valor dos certificados a serem adquiridos pelos importadores europeus. Um aspecto importante e que poderá, inclusive, criar discriminação contra produtos brasileiros, e isso aí eu acho que o Fernando vai mencionar a vocês, é a questão da mensuração do volume de gás de efeito estufa aqui no Brasil. Essa mensuração adequada das emissões na fabricação do produto brasileiro exportado, e quanto à distribuição gratuita de certificados de carbono aos produtores europeus, é importante, ao mesmo tempo em que se exige a compra de certificados pelos importadores de produtos brasileiros na Europa. Assim, essa política tem efeitos parciais, como eu disse, né? A partir de 1º de janeiro, e as empresas brasileiras vão ter que começar a se ajustar a esses requisitos se quiserem continuar a exportar
para a Europa. Não tem jeito. Isso são medidas unilaterais. O Brasil pode contestar na OMC. É uma luta que nós sabemos muito demorada. Então não há dúvida de que esse mecanismo vai ser implementado, vai entrar em vigor definitivo a partir de 2026. Mas, do outro lado, também isso poderá alavancar o mercado de carbono nacional. O Fernando vai entrar em detalhes nisso, mas agora, o ano passado, em 22 de maio, há um decreto, 11.075, que estabeleceu procedimentos para a elaboração de um plano setorial de mitigação das mudanças climáticas e instituiu o Sistema Nacional de Redução das Emissões de Gás de Efeito Estufa, que ainda não foi regulamentado. Então, isso é muito importante, vai gerar custos adicionais, tanto no caso dos produtos industriais, do CBAM, por causa desses certificados. No caso dos produtos agrícolas, a rastreabilidade vai ser um custo adicional e o preço do produto vai ser mais alto, né? Tanto que o presidente Macron já pediu para a União Europeia suspender essas regulamentações, né? Além dessas duas que eu mencionei, o desmatamento e os produtos agrícolas, e esse CBAM e alguns produtos industriais, alguns setores industriais, são exemplos que afetam também as empresas europeias. E o Macron pediu para que não haja outras regulamentações. O presidente Lula está indo agora à França também, eu acho que no mês que vem. Então, esses assuntos certamente serão discutidos lá. Mas o que interessa para nós aqui agora é a compreensão por parte das empresas de que esse mecanismo vai funcionar, vai gerar custos adicionais e as empresas precisam se adaptar para poderem continuar competindo na União Europeia nesses setores que eu mencionei. Era isso, rapidamente, um resumo de toda essa legislação. Obrigado, e talvez agora o Fernando possa complementar com as informações, os comentários sobre o que ocorre aqui no Brasil e o que deveria ser feito pelas indústrias brasileiras. Obrigado. Embaixador, muito obrigado. Só um minuto, Raul, seu áudio está... Meu áudio o quê? Está fechado. Meu áudio está aberto. Não, agora está aberto. Está aberto. Muito obrigado, embaixador. E sem maiores delongas, passo a palavra, uma vez mais, agradecendo ao Fernando Albino a sua contribuição. Por favor, Fernando, você tem a palavra. Bom dia a todos, ministro Jungmann, doutor Paulo, representante doutor Mauro, representante da associação, os demais presentes aí. Como disse o embaixador, nós estamos no campo internacional quase que como se estabelecendo uma certa régua, né? Ou seja, eles estão determinando uma série de coisas que acabam impactando as indústrias brasileiras, especialmente nos setores mencionados. E eu acho que seria interessante dar aqui a vocês um panorama bem rápido, bem sucinto, de como é que está a construção desse mercado regulado de carbono no Brasil, porque ainda é tempo de nós participarmos dessa elaboração, dessa construção, com sugestões, com comentários e mesmo influenciando quer o Congresso, quer o Poder Executivo, no sentido de colocar certos conceitos que serão importantes nessa contextualização, vamos dizer assim, do Brasil no cenário internacional. O que nós temos hoje no Brasil? Nós temos, a rigor, uma lei que é a Lei de Política Nacional do Clima, que é uma lei antiga, que é a Lei 12.187, de 2009. Nós temos, em 2012, a Lei 12.651, que é o novo Código Florestal. E nós temos, em 2022, a 14.421, que mudou uma lei antiga, de 94,
sobre a CPR verde. Então, esse é o conjunto de leis, são 3 leis que regulam esse mercado de carbono no Brasil. A regulamentação disso acabou de sair. Agora, no dia 5 de junho, saiu um decreto, que é o 11.548, que cria uma Comissão Nacional para a Redução de Emissões, uma estratégia nacional do Brasil nesse sentido, e o pagamento por resultados do chamado carbono RED+. Então, nesta comissão estará, digamos assim, a regulamentação do que a gente poderia chamar esse mercado de redução de emissões. Bom, depois saiu, ainda na mesma data, do dia 5 de junho, o 11.550, que criou um comitê interministerial sobre mudança do clima e que vai definir as diretrizes, as políticas, as ações e este pagamento por resultados. Muito bem. Existe em gestação no Poder Executivo um projeto de lei que será encaminhado ao Congresso, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. E existe no Congresso Nacional vários PLs, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, que vão acabar se reunindo em um só para efeitos de votação. Existem do senador Rogério de Carvalho, por exemplo, do deputado Marcelo Ramos, que não se reelegeu, mas que foi o autor do projeto, do senador Rogério Carvalho, do senador Chiquinho Feitosa, ou seja, são vários PLs que estão no Congresso. Agora, o que está se pensando nessa regulamentação? Eu acho que isso é importante todos estarem a par. Está se pensando num sistema que procura refletir exatamente ou aproximamente o sistema europeu. Então, vão se definir um conjunto de indústrias brasileiras, ou pelo menos estabelecidas no Brasil, que poluem mais do que uma determinada quantidade e que formarão, então, o conjunto das indústrias que deverão informar o que elas poluem, vamos dizer assim, e o que elas pretendem mitigar ao longo do prazo e os parâmetros e padrões de mitigação sob o ponto de vista do tempo. Feito isso, durante 2 anos, se estabelecer uma gratuidade nesse sistema, ou seja, quem tem excesso de emissões vai ter que comprar quem tem redução de emissões, porém, esse mecanismo é um mecanismo quase que, digamos, não é um mecanismo ainda oneroso, e a partir de um determinado momento é que vai se pagar por isto. Bom, quais são, eu acho, as questões relevantes nesse panorama? A primeira questão relevante é a gente definir com absoluta clareza o que é o carbono e o que é o crédito de carbono, porque nós não podemos regular alguma coisa sem saber o que nós estamos regulando. E aí existe uma diferença, eu tenho sempre discutido isso com o embaixador, existe uma diferença muito grande entre o elemento químico carbono, que é estocado numa floresta tropical, por exemplo, com o crédito de carbono. Se vocês pensarem, na realidade, o crédito de carbono nada mais é do que uma ficção jurídica, ou seja, eu, como empresa, me comprometo e efetivamente executo uma redução de emissão e, em troca desta redução de emissão, eu ganho, vamos dizer assim, um prêmio, que é o meu direito de emitir um crédito, e daí o nome crédito, que será utilizado numa compensação ambiental por aquele que não pode ou que ainda não conseguiu fazer essa redução. Eu sempre dou o exemplo do transporte aéreo, que é bastante didático, vamos dizer assim. Por mais que as empresas aéreas quisessem ter um avião elétrico amanhã que não poluísse, não há tecnologia suficiente para isso. Enquanto não houver, elas serão poluidoras. Elas jogarão na atmosfera e acrescentarão o gás de efeito estufa em função do seu funcionamento regular. Portanto, elas são candidatas naturais
a uma compensação enquanto isto ocorrer. O que é um ônus, o que é um custo e o que aumenta aí um custo de transação, se a gente pode chamar assim, né? Bom, então, nós temos que distinguir bem o carbono, e nós somos um dos maiores produtores do mundo de carbono, por força da floresta tropical, e o crédito de carbono. Quando nós chegamos no crédito de carbono, chega o ponto que o embaixador mencionou. Nós temos que ter metodologias de quantificação, né, tanto das mitigações quanto das emissões, que sejam compatíveis com padrões internacionais. E nós teremos, como país, de tentar influir nesta metodologia. Hoje em dia, por exemplo, no mercado voluntário, só para dar um outro exemplo, viste uma metodologia para florestas tropicais de uma organização chamada Verra, que na realidade é uma ONG, em que esta metodologia defende determinada forma de quantificação do carbono. Entretanto, já existem metodologias nacionais da Embrapa, do Instituto da Amazônia, da Unesp, no interior de São Paulo, que são extremamente críticas dessa metodologia, dizendo que elas não atendem digamos, a natureza da biodiversidade da floresta tropical. Então, isto transplantado para o setor industrial vai ser mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, nós precisamos influir neste processo de metodologias de quantificação e também de certificações dessas metodologias. Existem hoje as Big Four, já estão certificando muita coisa, mas, além delas, devem ter institutos capacitados que certifiquem isso. Neste projeto do Poder Executivo, pensa-se, por exemplo, no Inmetro, para ser o Inmetro o certificador. Não sei se é o ideal, mas, enfim, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: sob o ponto de vista da nossa inserção no mercado internacional, é fundamental que nós tenhamos uma influência e um certo controle, tanto na metodologia quanto na certificação, porque é isto que nos dará credibilidade, vamos dizer assim, para que o importador na Europa possa aceitar uma certa quantificação e uma certa certificação e, com isso, calcular o que tem que ser pago, o que não tem que ser pago. E uma coisa também que eu acho bastante importante é a interação, vamos dizer assim, deste mercado regulado com o mercado voluntário. Porque, se nós pensarmos bem, nós temos hoje um mercado regulado de carbono já, que é o mercado do CBIO. O CBIO é um mercado de carbono, só que ele é um mercado fechado. As usinas, de um lado, produzem o biocombustível, vamos dizer assim, e os vendedores de combustível, eles têm que comprar os certificados. No fundo, é um mercado fechado. Se nós criarmos um outro mercado fechado com segundo os cálculos, 4.500 empresas que seriam poluidoras desse limite do projeto do Executivo, nós vamos criar um outro mercado fechado. Só que a conversa do mercado fechado com o mercado voluntário dará oportunidades de negócio muito grandes, porque existe um mercado voluntário já imenso que está funcionando internacionalmente. Então, são temas que devem ser, digamos assim, vistos com muito cuidado pela indústria, e eu participo como conselheiro da Fiesp de um grupo de transição energética, onde esses temas têm sido discutidos, aí, inclusive por vários especialistas. Nós precisamos nos inserir nesse debate e nos inserir, inclusive, nesse debate internacional, né? Com todas as dificuldades que isso representa. E o que nós estamos trabalhando, que temos feito, e para concluir, são dois tipos de trabalho. Primeiro, a assessoria nesta inserção a que eu me refiro, e também a estruturação tanto de créditos de carbono quanto de medições de emissões, de tal maneira a proporcionar às empresas uma certa credibilidade, como eu digo, uma certa
uma certa certeza quanto a esses créditos e sua utilização no exterior. Mas eu acho que o interessante não é propriamente essa exposição, o mais interessante são os debates, as perguntas, enfim, os comentários, a troca de ideias. Então, era isso que eu tinha a acrescentar e estou às ordens aí para qualquer indagação ou qualquer comentário. Sem som. O microfone. O seu microfone fechado. As suas colocações foram ótimas e elas complementaram de forma excelente a introdução toda que foi feita pelo embaixador. O Dr. Fernando Albino, ele é ex-diretor da Comissão de Valores Mobiliários aqui e também professor especialista em crédito de carbono, ativos ambientais. E muito obrigado pelas suas colocações. Vamos agora abrir a palavra. Quem quiser levantar alguma questão, pedir algum esclarecimento, por favor, é só levantar a mão e a gente passa a palavra. Bom, enquanto ninguém canta, pelo menos até aqui eu não vi, eu queria colocar uma questão. Quais são as chances da regulamentação do artigo 6.2, que exatamente respeita ao mercado de carbono, vir a acontecer na próxima COP, na próxima reunião? O embaixador quer? Não pode, você está mais a par. Olha, eu acho que é um assunto difícil, porque é mais ou menos em nível assim, macro internacional que nós acabamos de falar, porque você tem o grande problema da homogeneização dos créditos, né, de uma certa uniformidade de critério para esses créditos e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de interchange desses créditos, porque esse é um dos grandes problemas, né, de você, no macro mercado internacional, ou seja, vamos pensar na compensação de um crédito de floresta do Quênia com uma compensação ambiental necessária na Califórnia e assim por diante, ou seja, é algo realmente muito complexo, mas eu acho que estamos chegando lá, né? E também só para em 2023 agora eu acho difícil, mas quem sabe em 2024 e quem sabe no Brasil em 2025 a gente chegue lá. Mas é um tema espinhoso, é um tema que até agora tem sido muito debatido. Eu sou otimista com a entrada agora mais presente de Estados Unidos, China, Índia no Acordo de Paris, de modo que isso deve dar ao acordo uma legitimidade maior, né? Não, para complementar, aqui no Brasil também, o governo está examinando esse tema desde 2009. Os governos examinaram e até agora não fizeram essa regulamentação. Eu, há uns meses atrás, conversei no Ministério da Fazenda, ainda no governo anterior, e havia um grupo lá que estava acompanhando esse assunto, mas não chegaram a nenhum acordo. E o governo atual também não avançou nada sobre isso. Tem que haver uma regulamentação sobre os dois mercados, né? O mercado voluntário e o mercado regulado. Foi isso que o Fernando resumiu nessas legislações que estão agora sendo implementadas. Eu acho que vou passar a palavra para o presidente da ANM, que está escutando aqui, apenas para o grupo, Fernando, se você poderia dizer que trata o 6.2. Pode ser que algumas pessoas não tenham conhecimento. Bom, o que trata o 6.2 é exatamente o problema da natureza dos créditos de carbono, ou seja, como é que nós vamos tratar os créditos de carbono no âmbito internacional, porque, digamos, os quantitativos já estão definidos de redução dos gases de efeito estufa, que é digamos, o mais urgente.
mas você precisa ter esse mecanismo de compensações que não está estabelecido, e daí a dificuldade, né? São os créditos de carbono, o reconhecimento pelos países do Acordo de Paris de um crédito de carbono homogêneo, vamos dizer, uniforme. É esse o ponto. Ok. Passando a palavra para o presidente da ANM, pediu a palavra, eu quero dizer que nós estamos sendo assistidos por 90 participantes, que é um recorde nesse encontro com o presidente que nós fazemos. Então, estamos batendo um recorde, dado o interesse e a importância, e, obviamente, também os convidados para participar conosco desse evento. Mauro, seja muito bem-vindo, você tem a palavra. Obrigado, presidente. Esse apontamento que Vossa Excelência fez indica que é um presidente muito prestigiado e, por ser prestigiado, faz com que nós contemplemos e participemos de um evento que outros tantos astros aí dessas discussões, o nobre embaixador Rubens Barbosa, Fernando, contribuam para que a gente tenha uma conversa um pouco mais rica. Então, eu louvo a iniciativa, agradeço o convite e, a partir desses primeiros apontamentos, eu, aqui do ponto de vista da agência, só um primeiro aspecto. Estrutura da agência, e eu estou aqui, só para conhecimento dos colegas, eu estou aqui há 6 meses. Nós não temos, por exemplo, uma superintendência que cuide da questão socioambiental. Nós não temos uma assessoria internacional. Nós não temos uma área de inteligência de mercado, por exemplo, e outras necessidades de estrutura. Tá? Mas eu vim do Ministério de Minas e Energia, e o doutor Fernando lembrou bem dessas primeiras discussões que tivemos, e aquela legislação de 2009, que era, à época, bastante ambiciosa. Eu lembro que houve bastante discussão em torno de uma suposta aprovação do governo a se comprometer com determinadas metas. E, passado esse tempo todo, foi 2009, nós estamos em 2023, e, mais recentemente, tivemos, por exemplo, a introdução de normativa sobre transição energética justa, voltada para a questão da utilização do carvão mineral no país. Mas eu me ressinto de que nós não temos ainda uma política muito clara e, aparentemente, ela não está conversando com o que se está ampliando de normativas europeias, para onde vão nossos produtos, para onde a nossa indústria pode se voltar. Nós que somos eminentemente extrativistas ainda, mas precisamos ampliar nossa base industrial e, obviamente, que essa base industrial ela passa pelos produtos minerais. E o ministro Rubens trouxe aí alguns indicativos, citando substâncias minerais de importância mundial e que nós somos produtores dela. Então, a minha questão aqui para o ministro Rubens, que tem até muito cabedal para tratar, é como é que ele tem visto a postura do Brasil em relação a isso. Agora, tivemos a visita da presidente da União Europeia e houve alguns senões em relação ao que o Brasil contrapôs quanto a determinados aspectos de exigências que estão postas para o Mercosul. Então, nesse aspecto, olhando o papel que o Brasil pode desempenhar em termos de fornecimento de substâncias críticas, chamados minerais críticos ou estratégicos para fins de transição energética, e em termos de estrutura política e comportamento do país frente a esses avanços normativos que, eventualmente, também dificultam o próprio desenvolvimento do país. Posso falar? Pois não. Não, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que são vários aspectos aí. Nós estamos saindo de um período em que essas preocupações com o meio ambiente, a regulamentação internacional,
ficaram para um segundo plano. Nós perdemos 4 anos nessa brincadeira, né? Então, o governo agora está retomando essa questão. E você tem um aspecto interno e o aspecto internacional. No problema interno, nós estamos vendo as dificuldades aí com o Congresso e tal. Agora, em relação à parte internacional, eu acho que está havendo muita conversa, viu, e pouca ação, para ser muito claro. Quer dizer, você tem aí essa questão do ESG, que é um conceito importado também, em que muitas empresas falam, a gente vê muita declaração, muito artigo, mas concretamente não há nada. Por isso que nós conversamos com o ministro Jungmann para fazer essa apresentação para vocês. Isso é um tema importantíssimo, vai repercutir tremendamente sobre o Brasil. E nós continuamos na defensiva. Vocês viram, o Fernando mencionou as legislações, eu mencionei também algumas coisas que não foram feitas. Eu acho que tem que haver mais interação entre o setor privado e o governo. Mas, para isso, o setor privado tem que saber o que quer e como se faz. Por isso que nós estamos aqui também, e o Fernando mencionou. Quer dizer, algumas empresas têm informação sobre isso, mas ainda está, na minha visão, pouco difundida. Então, as grandes empresas que têm grandes possibilidades de assessoria interna e tal, estão acompanhando. Agora, não há uma posição da indústria sobre essa questão do Green Deal europeu, essas medidas do CBAM, por exemplo. Eu acho que era importante esses setores que estão especificamente mencionados na legislação europeia começar a se movimentar. Nós vamos entrar em contato também com o setor de cimento, entendeu? Com o setor de siderurgia, para fazer a mesma apresentação que nós fizemos a vocês, porque precisa haver primeiro um conhecimento detalhado, não só da regulamentação, das implicações econômicas disso e como fazer. As empresas que não têm, essas não são grandes empresas que têm assessoria interna, elas precisam ter informação e o que fazer. Talvez o IBRAM possa coordenar, não é, do lado das empresas, um trabalho de conhecimento e de como reagir, inclusive, do ponto de vista institucional, conversar com o governo. O que vocês vão pedir para o governo na regulamentação que está sendo feita? Eu acho que poucas empresas hoje têm uma ideia clara sobre isso. Então, eu acho que, sobretudo, se esse acordo Mercosul-União Europeia avançar, eu talvez tenha uma visão um pouco otimista, porque eu li o discurso do presidente Lula e li o discurso da presidente do Conselho. A gente não sabe o que eles conversaram entre eles lá reservadamente, mas pelos discursos públicos ficou claro que há interesse dos dois lados em avançar e terminar a negociação do acordo para ser assinado até o fim do ano, quando o Brasil é o presidente do Mercosul e a Espanha é o presidente da União Europeia. Então, se a gente trabalhar com esse cenário otimista, eu digo otimista porque o presidente Lula tinha dito que queria reabrir o acordo por causa de compras governamentais e tal. Ele não mencionou isso no discurso que ele fez com ela, entendeu? Então, eu acho que ele deve ter conversado com ela, mas esse ponto não vai ser um obstáculo, porque eu, inclusive, andei vendo o acordo não inclui todos os setores, exclui os setores subnacionais, exclui certos setores, então dá perfeitamente para a gente acomodar isso, e essa retórica do presidente é mais para o público interno do que para a negociação. Em relação à parte do meio ambiente, o Brasil vai responder agora esse protocolo adicional que os europeus levaram 3 anos para apresentar, e era um protocolo que foi redigido para responder às dificuldades do governo Bolsonaro.
Se você lê o protocolo, você vai ver que ele foi escrito por Bolsonaro, não foi para o Lula. Então, eu acho que agora o que o Lula responder vai ser aceito pela União Europeia e nós vamos caminhar. Então, eu estou mencionando isso porque, se o acordo for assinado até o fim do ano, e nós já estamos em meados do ano, né? As empresas têm esse fim de ano, têm 6 meses para tomar conhecimento desses problemas, das restrições e ter uma posição conjunta, no caso de vocês, no setor de mineração, para conversar com o governo na regulamentação, entendeu? Inclusive, essa questão do Inmetro é importante, o governo está querendo fazer isso. Como é que vai ser o relacionamento das empresas com o Inmetro? Tudo isso precisa ser discutido, entendeu? E o que nós estamos fazendo aqui é dizer a vocês que quem tiver interessado numa assessoria para fazer esse trabalho, num primeiro momento, e depois para a questão dos certificados, que o que nós estamos fazendo aqui pode ajudar as empresas, entendeu? Não é apenas uma discussão teórica. Nós não viemos aqui para discutir teoria com vocês, viemos aqui para apresentar esse problema da indústria e oferecer soluções. É isso que nós estamos fazendo, procurando fazer aqui com o interesse e a compreensão do presidente do IBRAM, o ministro Jungmann. Obrigado. Obrigado, embaixador. Nós temos três perguntas aqui. Pois não, Raul. Não, só antes das suas colocar as perguntas, e vamos a elas, eu queria que você colocasse uma quarta pergunta, é o seguinte: qual é a possibilidade da ampliação desse CBAM, quer dizer, isso que vocês acabam de colocar, que nós começamos, no caso mineral, com ferro, com alumínio e com os outros. Mas essa lista, ela tem, do meu ponto de vista, uma grande probabilidade de ser ampliada. Então, era uma pergunta também, junto com as outras 3 que você vai colocar, que mandaram por escrito. Eu posso responder essa rápida para o presidente? Pode. Jungmann. Eu acho que a possibilidade é muito grande, como você falou. Agora, na regulamentação que eu li do CBAM, diz que a partir de 2026 essa lista poderá ser aumentada. Eles não dizem quais setores, porque eles vão ver esse período, né, para ver como é que se ajusta, como é que faz, mas possivelmente nos setores em que eles não são competitivos por causa dessas medidas de gás carbono, eles vão incluir outros setores, mas não estão nomeados ainda e não há nenhuma pista sobre que setores serão ampliados. Ok, obrigado, embaixador. Nós temos aqui 3 perguntas, e pelo avanço aqui do tempo, só para a gente conduzir. A primeira é a do Alexandre Lazzarini, né? Qual seria a expectativa da progressão da abrangência para o ajuste de crédito de carbono na fronteira, quanto à inclusão de mais segmentos da indústria mineral? Acredito que tenha sido essa pergunta. Da Marcela Gomes D'Amato, uma dúvida quanto à metodologia para a quantificação e gestão da redução de gases de efeito estufa. Hoje, as empresas possuem como base para a elaboração dos inventários de emissão metodologias como ISO 14064, GRI, GHG, o protocolo IPCC. Essas serão consideradas na legislação, nos programas nacionais que estão sendo elaborados? E a Elisiane dos Santos: é provável que a adesão ao SBTi pelas maiores emissoras de GE se torne uma obrigação? Bom, a primeira pergunta eu acho que já foi respondida, né? A gente não sabe quais são os outros setores. Eu deixo essas 2 últimas perguntas para o Fernando. Perfeito. Começando pela última, eu acho que serão obrigadas, pelo menos as versões atuais dos projetos que estão circulando, no sentido de obrigar as empresas a entrarem nesse universo, vamos dizer assim. Então, elas terão que fazer a medição das suas emissões e terão que fazer também a mitigação disso de acordo com planos setoriais e progressivos, né? A outra pergunta é a respeito das metodologias.
Existe também, nos projetos em andamento, um órgão certificador dessas metodologias. Quando eu digo certificador, não é bem o termo. Um órgão que, digamos assim, daria publicidade a essas metodologias e as aceitaria ou não. Ou então elas seriam aceitas como metodologias válidas para emissão. E aí é que eu acho que reside um dos grandes problemas, porque você tem que ter uma metodologia, não adianta ser aceita apenas aqui, ela precisa ser aceita internacionalmente, porque senão você estará com uma metodologia que não vai emplacar, vamos dizer assim, lá fora, né? Então, esse é um ponto também importante. Mas existe a previsão de que haja um órgão que também aceite isso como verdadeiro. E depois também tem um outro ponto que a gente precisa ter bem presente, que é o mercado financeiro, né? Ou seja, tudo isso, no fundo, será negociado no mercado financeiro. Então, a presença de CVM, a presença de Banco Central e a presença também de bolsas é fundamental dentro desse processo para dar liquidez a tudo isso, né? Porque senão nós teremos créditos de carbono que não conseguimos colocar, né? E isso também, esses órgãos também farão as suas certificações, vamos dizer assim. Sim. Raul, essa questão da metodologia, eu acho que as empresas têm que examinar e trabalhar junto ao governo. E também tem que trabalhar na área internacional, porque do momento em que se avança em algum caminho, seria importante que essas empresas, né, os representantes das empresas, contactem as autoridades da União Europeia para explicar, porque isso é uma negociação. Nós estamos no meio de um processo de negociação muito complexo e novo, tanto para o governo quanto para as empresas, né? Eu acho que isso requer uma atenção especial, porque pode ter implicação muito negativa comercial. Porque se as empresas brasileiras não se adequarem, e aí não se trata de negociação, como eu disse, essas medidas são unilaterais, elas são ilegais perante a OMC. Mas aí o que você vai fazer? Se a OMC está do jeito que está, não está funcionando, não resolve nada, ou você se adequa, né, se ajusta a essa regulamentação, ou você fica fora. Não tem alternativa. Você pode protestar, fazer discurso, não gostar, tudo que você quiser. Mas como é uma coisa unilateral, e eles são os importadores, então não tem jeito. Quer dizer, ou você se ajusta a isso da melhor maneira possível, ou você fica fora do mercado. As empresas têm que levar isso em consideração. Se me permitem só um acréscimo, aproveitando a deixa do embaixador, eu diria o seguinte, que talvez fosse interessante se criar um comitê técnico dessas empresas, enfim, um comitê de pessoas especializadas que pudessem sugerir padrões de metodologia para levar isso não só ao legislador brasileiro, mas também, como diz o embaixador, aos foros internacionais, porque, como é um processo de negociação, é importante que essas metodologias sejam adequadas, né? Ótimo. Eu vou, pelo tempo, só informando que nós temos um comitê que trata sobre o assunto, está colocado aqui no chat, as pessoas têm interesse, eu passo pelo andar da hora, avanço da hora, para que o Raul faça o encerramento. Bom, encerramento, eu tenho uma última pergunta, que é, nós estamos falando aqui da União Europeia. Os Estados Unidos segue na mesma tendência ou não, já que é um parceiro em termos comerciais de primeiríssima linha, e China também a esse respeito, se eles vão nesse ou não, ou são contrários, só para saber, e dizer que tomamos aqui uma decisão de fazer um seminário sobre esse tema com todo o setor e também, evidentemente, convidando outros setores, e que em breve nós vamos dar notícia, e desde já são convidados o embaixador Rubens e o Fernando Albino. Mas eu só queria ouvir essa resposta sobre qual é o posicionamento global em termos de Estados Unidos sobre esse tema e China, e aí nós encerramos aqui
agradecendo imensamente a presença dos nossos dois convidados, da maior importância o tema aqui, muito, muito bem explanado, com todas as suas possibilidades, mas também com seu risco, e com os mais de 90 que assistiram, que estão assistindo essa nossa live, que é recordista, o que é uma demonstração do interesse. Então, por favor, uma resposta e as últimas palavras em termos finais dos nossos ilustres convidados. Olha, não há, que eu saiba, não há nenhuma medida, nem dos Estados Unidos, nem da China, nesse sentido. Mas há a política global deles, né, de redução das emissões de gás carbônico, dentro de acordos internacionais. É possível que venha no futuro outras medidas, né? Mas agora, por causa da guerra, por causa de toda a situação internacional, eu acho que no curto prazo não deve aparecer nenhuma coisa nova nessa área. Não. Obrigado. Fernando? Eu só gostaria de agradecer a atenção de todos e dizer que, na realidade, é um tema realmente que está muito, muito atual. Eu que estou nisso já se vão lá 5, 6 anos, eu vejo assim esses 2 últimos anos como assim em ebulição, de modo que realmente o tema é bastante importante. Raul, eu queria agradecer também a sua gentileza de nos convidar, agradecer a presença de todos. Eu fico satisfeito que tenha despertado tanto interesse, né, com um número recorde aí de participantes. E nos colocamos à disposição para conversar em mais detalhes, concretamente, sobre esses temas. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de nós tratarmos esse assunto aqui. Obrigado ao ministro e ao Paulo. Agradecemos uma vez mais aos nossos convidados, mas também aos nossos afiliados, que acorreram assim, em número recorde para assistir esse nosso encontro com o presidente. Então, muitíssimo obrigado. Em breve vamos dar notícias sobre a realização e continuidade desse debate, inclusive através de um seminário. Obrigado também ao presidente da ANM, que nos honra, que nos ilustra com a sua presença, e todos os demais aqui da direção, os nossos afiliados. Muitíssimo obrigado. Tenham todos um bom dia e até breve. Parabenizo. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado a todos aí.